Bom, boa noite, né? A gente começa mais uma aula de resistência dos materiais do sexto ProEja. Eu vou apresentar a tela para vocês. Gostaria de saber se vocês estão conseguindo enxergar. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim, professor. Tá a tela branca, né, professor? Isso. Ok. Então, a gente já começou, né, com a motivação inicial, tá? Da nossa disciplina, falou algumas coisas sobre ela. E lembrando que a disciplina de resistência dos materiais, ela não estuda a resistência dos materiais de fato, mas ela estuda, né, o que a gente chama de equilíbrio das estruturas. Como é que as estruturas elas se comportam quando elas estão na situação de equilíbrio? Eu mostrei lá para vocês um caso, como era que a gente fazia quando a gente tinha uma gangorra, né? Tá? Isso aqui é uma gangorra. E como é que a gente sabia para verificar ou não se essa gangorra estava em equilíbrio, tá? Então, eu vou só revisar isso aqui com vocês rapidamente para que a gente passe para outros casos, tá? Então, ó, imagina aqui que a gente tem uma pessoa com 80 quilogramas, tá? E aqui a gente tem uma pessoa com 90 quilogramas. Aqui eu tenho 3 metros de distância e aqui eu tenho 2 metros de distância. Todo mundo está entendendo esse problema aqui ou alguém tem alguma dúvida? Tá? Eu gosto de fazer essa explanação para vocês, mostrando como é na prática que a gente vai fazer nos cálculos, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que é que a gente está fazendo aqui, tá? Se alguém tiver me interrompendo. Professor, Oi. desculpa interromper, mas é assim, é porque quando o senhor ou o professor estão com esses cálculos fazendo para a gente, fica tudo bem claro, a gente tem uma entendida bacana. Aí, quando vem as atividades, parece que muda tudo na mente da gente. Pelo que eu estou vendo aqui, a gangorra tem os dois lados de 80, né, quilogramas. Aí um lado tem 3 metros, o outro tem 20. Aí já vai ter uma diferença aí, não é isso? Isso. Aí quando é na atividade, aí embaralha tudo. Não sei se é porque minha mente já está um pouquinho cansada. Mas só para lembrar o senhor, assim, que a dificuldade que pelo menos eu estou tendo é mais ou menos isso, viu? Pronto, estou entendendo. Tá tranquilo. Aí qual é o importante? É que vocês sempre, assim, anotem, né, essas dúvidas e tirem, assim, com a gente, né? E, às vezes, a pessoa não entende nada mesmo, sabe? Do jeito que acontece com os alunos, acontece com, às vezes, a gente também está lendo alguma coisa, então vendo um determinado tipo de assunto que a gente tem domínio, né? Faz muito tempo que a gente viu. Mas, assim, isso aqui é de extrema importância que vocês tirem dúvida, né? E, durante a aula, prestem atenção, porque na aula é o momento melhor para aprender, né? E se você já está pegando isso aqui na aula, isso aí já é muito importante, né? Porque depois, realmente, olhando por livro e tudo mais, fica mais complicado, né? Mas tire as dúvidas e interaja, porque a gente está aqui para isso. Eu sei que tem gente que está cansado, tem gente que liga lá o computador só para deixar lá passando a aula mesmo. Sei que tem dia que a gente não está bem, isso aí é normal. Mas não podemos deixar atrasar os assuntos, porque isso aqui é fundamental para a vida prática de vocês. Porque a gente sempre começa falando sobre conceitos iniciais, que vão nessas questões físicas e matemáticas, químicas, dependendo da disciplina, mas vocês têm que entender que esses conceitos, vocês vão usar eles lá na frente quando forem tomar decisões, ou na obra, ou na vida prática de vocês, ou na montagem de uma estrutura, e são fundamentais, tá? Então, por mais que a gente não consiga visualizar nesse momento, isso aqui numa obra, eu sei que realmente é difícil, por mais que a gente tente, mas vocês vão ver isso aqui quando tiver na vida profissional de vocês. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de dizer a meus alunos é o seguinte: primeira coisa, eu nunca vi um técnico trabalhando em obra pequena. Quando vocês estudam, normalmente tem aquela ideia de que, eu vou trabalhar com casinha de 80 metros quadrados. Eu particularmente nunca vi. Por mais que formalmente na legislação a gente saiba que existem limitações para o trabalho no técnico, na prática, os técnicos eles trabalham em grandes obras, transposição, obra de barragem, de pontes, obras de prédios grandes, lógico, sempre com a supervisão de um engenheiro, de arquiteto,
mas os técnicos, eles têm uma importância significativa, né, nessa área de construção, em cargos de chefias de tomada de decisões. E outra coisa, assim, né, então, quando você está lá na obra, enquanto a obra está sendo tocada lá tranquilo, quando não tem nenhum problema lá na obra, quando as coisas elas são feitas como dentro dentro da cultura, né? Por exemplo, faz 10 anos que o pessoal lá faz parede daquele jeito. Então, enquanto estiver andando normal, os técnicos e os engenheiros, né, o pessoal que toma decisões não são chamados. São chamados quando aparece alguma coisa diferente, chegou um material diferente, uma estrutura diferente, uma montagem diferente. Então, o que é que acontece? Né? Para que vocês tomem essas decisões, vocês precisam desses conceitos aqui na cabeça. Professor, vou ficar fazendo conta lá na obra? Não. Se você trabalhar no escritório de projeto de estrutura, no escritório de projeto de geotecnia, tudo bem. Você vai, né, numa topografia, você vai ficar fazendo um monte de conta e tem que dominar a matemática e a física na ponta do lápis. Mas isso, né, o fato de você não trabalhar num projeto de cálculo, no escritório de projeto de cálculo, não faz com que você não precise saber dos conceitos que você está fazendo, tá? Então, isso aqui é de extrema importância. E, assim, por mais que vocês tenham que estudar para a prova e para passar, esse estudo, ele é o mínimo, tá? Então, as nossas profissões técnicas, elas são profissões que vocês têm que se atualizar diariamente. Então, tá fazendo uma coisa antes de dormir, coloca um vídeo lá para assistir e torne isso uma rotina, porque assim, o estudo, se você decidiu na sua vida que vai trabalhar numa profissão, desculpa, gente, numa profissão intelectual, que é o tipo de profissão que a gente precisa de estudo, você tem que colocar assim, o estudo como sendo uma rotina diária para o resto da sua vida. Todo dia você tem que estudar. Professor, todo dia eu vou pegar um livro e resolver questão? Não. Coloca um vídeo, olha como é que faz, olha as aplicações disso na prática. Então, isso aqui para vocês tem que virar a linguagem, tem que virar para vocês o dia a dia de vocês, tá? Porque só assim vocês vão ser profissionais competentes e o mercado, ele é extremamente competitivo. Aproveitem que vocês estão no IF, que é, de longe, o melhor lugar para se estudar no país, para fazer um curso técnico, né? E onde vocês chegarem, vocês vão ser respeitados aí. Então, aproveitem que vocês estão numa instituição federal para que vocês sejam os melhores, tá? Eu sempre gosto de formar meus alunos para ser os melhores possíveis, né? Sempre gosto de formar aluno bom, aluno top, aluno que chega nos lugares e realmente dá show. E eu quero que vocês sejam assim, tá? Então, estou aqui para ajudar quando vocês precisarem de dúvida, quiser discutir alguma coisa, eu estou aqui. Mas 70% da formação de vocês só depende de vocês mesmos, tá? Então, eu sei que é normal, isso aí é natural que tenha dificuldade, mas não deixe com que essas dificuldades travem você, né? Se você tem uma dificuldade, vá atrás de resolver elas, tá? Então, lembrando, a gente considera os momentos positivos quando ele tende a girar o corpo nesse sentido e negativos quando ele tende a girar o corpo nesse sentido. Então, o que é que a gente faz aqui, ó? A gente escolhe esse ponto aqui como sendo um eixo de referência. Então, é como se eu estivesse segurando, por exemplo, essa caneta nesse pontozinho aqui que está a 3 metros, aqui no meio, né, que está a 3 metros dessa ponta e 2 metros dessa. Aqui eu estou aplicando uma força de 90 quilos e aqui é de 80. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber quais são os momentos que estão atuando aqui nessa força. Então, como é que a gente calcula momento? A gente calcula ele como sendo distância vezes a força, tá? Então, vamos lá. Quem é o somatório de momentos aqui? Os momentos, eles vão ser iguais a... Olha, qual é a distância que eu tenho dessa força de 90? Eu vou chamar isso aqui de um ponto, que eu vou chamar de A, tá? Então, aqui eu tenho um ponto A. Então, qual é a distância que eu tenho do ponto A para a força de 90? Quem pode me dizer? Qual é a distância que essa força tem desse ponto? Não é 2 metros? 2 metros, tá?
essa força vai querer girar essa barra nesse sentido aqui ou nesse outro? No primeiro ou no segundo? Segundo. Assim? No segundo. Essa força gira assim? Sinal de menos. Não, do outro lado. Primeiro, né? Então, ou seja, qual é o sinal? Se ela está querendo rodar assim, o sinal é justamente o negativo, tá? Então, o momento que essa força aqui produz nessa barra em relação a esse ponto é, ó, a primeira a gente coloca o sinal de menos e a gente multiplica a distância, ó, 2 metros, vezes 90 kg força, tá? Então, isso aqui é o momento, né? O momento é justamente a quantidade, né, física de uma grandeza que faz o nosso corpo ele rotacionar. Se a gente calcular agora o momento dessa segunda força de 80 quilos, qual é a distância dessa força de 80 quilos para o braço, para o ponto A? 3 metros. 3 metros. Qual é o sinal desse momento aqui? Ela vai girar nesse sentido ou nesse outro aqui? Ó, no primeiro ou no segundo? No primeiro. Primeiro. Então, o sinal é positivo, porque ele está rodando aqui para esse lado, tá? Então, aqui a gente vai somar, né, no sentido positivo, um momento de 3 metros vezes 80 kg força e ver qual é o resultado que vai dar, tá? Então, vamos lá ver quanto é que isso aqui vai dar. Ó, esse primeiro aqui vai dar menos 180 kg força metro, mais 3 vezes 80, 240 kg força vezes metro. Isso aqui, o resultado vai dar 60 kg força vezes metro. Ou seja, como isso aqui é diferente de zero, essa barra não está em equilíbrio, tá? Então, não está em equilíbrio. Ok? Pronto. Então, isso aqui é só para que a gente lembre o conceito de momento, porque hoje eu quero ver com vocês outro. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre isso aqui? Alguém não entendeu? Tranquilo. Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Pronto, eu quero mostrar para vocês aqui outro problema, a gente já falou sobre ele em outras oportunidades, que é o seguinte, eu tenho aqui o meu problema real, que é eu tenho uma viga, 2 pilares, e aqui eu tenho a minha famosa caixa d'água. Aqui eu tenho a minha famosa caixa d'água. Então, vamos lá. Ó. Então, isso aqui eu chamo de problema real, tá? E o que é que eu faço para resolver esse problema? Eu transformo isso aqui em um modelo estrutural, tá? Em um modelo estrutural. Mas para eu transformar no modelo estrutural, eu preciso saber o que é que eu quero aqui. Eu quero o seguinte, eu quero saber qual carga vai para o pilar A e o pilar B. Então, esse daqui eu vou chamar de pilar A e esse daqui eu vou chamar de pilar B, tá? E aqui eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros. Distante 2 metros desse lado e distante 8 metros desse lado aqui. Então, o que é que eu faço? Né? Eu transformo meu problema num modelo para poder resolver ele. E o que é um modelo? O modelo é isso aqui, ó, né? O que era o meu problema real, eu transformei ele num conjunto de barrinhas, tá? Eu transformei ele num conjunto de barrinhas aqui, ó. Onde os pilares eu transformei no apoio das minhas vigas e esse 1.000 litros agora eu vou transformar em um carregamento, tá? Em um carregamento, ou seja, numa força aqui com um valor de 1.000 quilogramas força. 1.000 quilogramas força. E aqui eu vou inserir as minhas cotas, ó. As minhas cotas, eu estou inserindo elas aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui?
Pra mim tá de boa. Que bom, né? Aqui eu tenho as fotos, ó. 2 metros. E aqui, 8 metros. Tá? Então, transformei isso num modelo estrutural. Vamos lá, né? Revisar para vocês alguns conceitos aqui para a gente entender o seguinte, ó. Eu já fiz esse problema aqui com vocês. Imagine aqui, né, que eu tenho essa caneta, né? Essa caneta. E o que é que acontece, ó? Se uma pessoa pegar, por favor, para mim, aplicar. Por favor, para mim. Deixa eu só pedir ajuda aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? A caneta? Ó, e se eu peço para uma pessoa pegar o dedo assim, ó, e empurrar ela para baixo aqui num ponto, o que é que acontece? Eu vou sentir o quê? A gente tá lembrando isso aqui, eu vou sentir uma força para onde? Nos meus dedos? Para cima ou para baixo? Para baixo. Eu vou sentir uma força para baixo, não é isso? E eu tenho que fazer na caneta uma força para baixo ou para cima para ela permanecer em equilíbrio? Para cima. Para cima. Então, esse princípio, ele se chama de princípio de ação e reação. Então, o que é que acontece, né? Essa força daqui, ela vai estar sendo transmitida para os pilares, porque os pilares, ó, eles estão fazendo a função da minha mão, do meu braço. Meu braço, ele sente uma força para baixo, mas ele faz uma força para cima na minha estrutura, né? Que é bem parecido com isso aqui, ó. Então, o que é que acontece? Isso aqui, no final das contas, né, eu tenho o meu modelo estrutural e eu vou transformar ele num diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? Ó, eu tenho isso aqui, só que veja só, na verdade, né, fisicamente falando, né, quando eu vou estudar física desse fenômeno aqui e tudo mais, o que é que eu tenho? Isso daqui, ó, na verdade, isso aqui deixa eu só... Isso aqui, ó, eles são, assim como essa força, um conjunto de forças aqui que está atuando, ó, que está atuando aqui para cima, ó, entenderam? Então, o que é que acontece? Ó, na minha barrinha lá, eu tenho uma força que está atuando para cima em cada um desses lados aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, RA, e aqui eu tenho RB. O que são isso? São forças que estão lá atuando. Todo mundo conseguiu entender? Qual é o problema que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa força, tá? Aplica aqui. Ajuda aqui, por favor. Ó, eu tenho essa força daqui. E nessa barrinha, quando eu estou analisando uma barra, eu estou fazendo 2 forças para cima, que é o que os pilares eles fazem na viga para que ela não vire, ela ela esteja em equilíbrio. Todo mundo conseguiu entender isso? Ou alguém está com alguma dificuldade? Sim, professor. Agora eu entendi melhor. Pronto. A essas forças aqui a gente dá o nome de reações. O que é reação? São as forças que aparecem quando você, né? Quando você... Toda ação que você aplicar no objeto tem uma reação contrária, né? Então, se eu pego essa caneta aqui, eu seguro ela, eu empurro ela, eu estou fazendo uma força aqui para a direita ou para a esquerda na caneta? Para a direita. Eu faço uma força para a direita. Para a direita, daqui para lá, não é isso? Isso. E eu sinto uma força vindo aqui, ó. De onde? Eu sinto uma força como se fosse para a direita também, ou eu sinto uma força para a esquerda? Para a direita. Aqui eu sinto, aqui meu dedo está sentindo. A meu dedo está sentindo essa força daqui ou uma força para lá? Meu dedo. O dedo tá à sua direita. Exatamente. O dedo, ele sente uma força como se fosse para lá, né? Porque se ele sentisse uma força para lá, era 2 forças indo para lá. Mas a caneta, ela sente uma força nesse sentido. Então, o dedo faz uma força na caneta para lá e a caneta faz uma força no dedo para cá. Entendeu? É a mesma coisa. Se eu estiver segurando essa caneta e uma pessoa aplica uma força aqui, eu tenho que
Ó, eu sinto a força para baixo, mas eu faço uma força para cima. Entenderam? Então, a força que eu faço para baixo é a mesma coisa que eu faço para cima. Se eu tenho aqui, por exemplo, um celular, ó, o celular eu estou sentindo a força para baixo, mas eu estou fazendo a força para cima no celular para ele poder ficar aqui em equilíbrio. Então, esse princípio a gente chama de ação e reação. Toda ação você tem uma reação correspondente com o mesmo valor e sentido contrário. Entenderam isso? No caso, os pesos são iguais, é, professor? Nesse caso, o que é que acontece aqui? Ó? O que é que acontece? Eu vou. Sim, os pesos são iguais, né? No celular, por exemplo, eu estava falando. Por intuição, tá? Por intuição, eu quero que vocês me digam o seguinte. Se essa carga daqui, ela estiver exatamente aqui no meio, ou seja, eu tenho 5 metros de distância para cada pilar, qual é a carga que vai ser aplicada aqui em cada pilar? Quanto é que vocês acham que vai para esse pilar? Quanto é que vocês acham que vai para esse pilar aqui? Entenderam o problema? Repeta aí, professor, a pergunta, por favor. A pergunta é o seguinte: esses dois pilares estão segurando essa viga. Coloca o dedo aqui. Imagine que esse dedo aqui, ele está vindo com 1 quilo, né? Quantos quilos, está bem no meio aqui, quantos quilos cada mão minha está recebendo? No caso aí, divide 5 e 5. Não, é 1 quilo. Vai ser 5 quilos para cada. Isso. É 1 quilo, né? É. Cada Vai ser mão meia minha. grama para cada lado, não? Quanto? 500 gramas. Exatamente, né? Então, aqui do mesmo jeito, ó, vai ser 500 quilos para esse lado, né? E aqui 500 quilos para esse lado. O que é que acontece? Qual é a força que eu estou fazendo para cima quando tem essa força de 1 quilo aqui? Qual é a força que eu estou fazendo na caneta para que ela não vá para baixo? Qual é a força? Está igualando, né? Igualando, né? Então, essa força aqui é a força que o pilar sente, né? Mas a força que essa viga sente, ou seja, fazendo a vez da caneta, é uma força para cima, tá? Não é isso? É essa viga, ó. Então, é como se eu tirasse isso aqui, né? E o correspondente a isso fosse uma força, né? Ó. Isso aqui é meu esquema, ó. Tem uma força para baixo de 1.000 quilos e tenho duas forças aqui, né? De 500 quilogramas. Não é isso? Todo mundo concorda com isso? E nessa situação, isso aqui está em equilíbrio. Todo mundo concorda ou não? Sim. E o pilar aqui, ó. O pilar, né? Isso aqui, imagina isso aqui, ó. O pilar de um lado. Isso aqui é um pilar do outro. Eles vão sentir aqui uma força para baixo, ó, porque isso é ação, entendeu? A ação é a força que a viga está fazendo no pilar. Eles sentem a carga para baixo. Mas a reação... Professor, aí a gente pode lembrar da lei de Newton, né? Muito bem. Cada ação há uma reação. Exatamente. Muito bem. Tá? Então, isso aqui é o que acontece numa estrutura. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó. Se eu pegar essa carga daqui e transferir ela para cá e continuar com essa força de 500 quilos e 500 quilos aqui, vocês acham que essa estrutura continua em equilíbrio? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Acho que o pilar do lado de cá deveria ter um peso maior
do que o outro, para poder dar Exatamente. certo. Exatamente. O que é que vai acontecer nessa situação? A sua estrutura, ela, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Se eu tenho essa carga aqui agora, mais próximo dessa ponta, a soma dessa carga com essa, ela tem que continuar sendo igual a essa daqui. Então, por exemplo, vai vir mais carga para esse lado, mas essa daqui vai ser a complementar para dar 1.000 quilos. Entendeu? Só que o que, é que acontece? Se eu deixar 500 e 500, a minha estrutura ela não vai para cima, né? Nem vai para baixo. Mas, e a gente não quer que ela vá para cima, nem quer que ela vá para baixo, né? Você não vai projetar uma viga para ela ficar assim, né? Ninguém aqui vai chegar na casa do cliente e projetar uma viga para ela ficar assim, né? Nem indo para cima, nem indo para baixo, nem se movimentando. Então, o que é que acontece, ó? Se eu deixar 500 e 500, ela não vai para cima, mas o que é que vai acontecer? O Ó, equilíbrio. eu vou aplicar a mesma carga aqui, ó, veja, eu vou aplicar a mesma carga para cima. Quando eu aplicar a mesma carga, ela vai girar. Entenderam? Por quê? Ela não vai para cima. Por quê? Porque a soma que eu estou fazendo para cima, essa mais essa, é igual a essa daqui que está indo para baixo. Mas, ó, agora que ela está em equilíbrio, eu estou sentindo que esse dedo aqui está pegando mais carga do que o outro lá. Porque essa carga está mais perto desse dedo. Agora, se eu equilibrar as cargas, ó, ela gira. O centro dela não vai para cima, mas ela gira. Vocês estão entendendo aqui, ó? O que vai acontecer se isso daqui, ó, tiver mais para cá? Vou botar só mais um pouquinho para que vocês, né? O que é que vai acontecer se tiver aqui, ó? Ela não vai fazer esse movimento aqui, ó. Espera aí. Ela não vai fazer esse movimento para cima, nem para baixo, né? Por quê? Porque 500 mais 500 é igual a 1.000, mas ela vai girar. Ela vai ficar girando nesse sentido. Todo mundo conseguiu entender isso? Sim. Sim, professor. Ou seja, tem que existir uma combinação de cargas aqui que ela não vai girar. Por exemplo, né? Ó, 800 kg força mais 200 kg força. 800 mais 200 é igual a 1.000, né? Então, ou seja, ela não vai para cima. Mas a gente não sabe se isso aqui né, é exatamente certo para não fazer ela girar. Porque se eu fizer 750 kg de força, eu somar com 250 kg de força, também dá igual a 1.000. Vocês estão entendendo? Ela não vai para cima, mas pode ser que ela gire, mas pode ser que ela não gire também. Então, existe uma forma de eu saber, só existe uma combinação entre essas duas forças perfeitas. Rapidinho. Ei, só um momento, gente. Bom, gente, então, entenderam isso aqui? Então, existe uma combinação perfeita entre essas duas cargas aqui para fazer com que isso aqui não gire. Por quê? Porque se isso aqui tiver 1.000 quilos, né? Pode ser que a resposta certa seja essa daqui, ó. Seja 800 e 200. Então, se eu tiver com 750 e 250, o que é que acontece? Ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque essa força daqui está maior que ela. Aí, se eu colocar essa força aqui, em vez de 800 e 200, eu colocar, por exemplo, né? 850 e 150. Ó, isso aqui também não vai estar em equilíbrio. Ele não vai para cima nem para baixo. Mas nessa situação aqui, 850 e 150, como essa força daqui agora está maior do que a força em equilíbrio, ela vai girar nesse sentido aqui. Então, qual é o objetivo da gente? Todo mundo conseguiu entender isso aqui ou não? Tá? Se não conseguiram, perguntem mesmo, porque quero que vocês entendam. Entendi, professor.
Vocês têm ideia para que a gente estuda isso, né? É a ideia que, como o senhor falou, né? É para saber como é que as colunas vão suportar uma laje, é mais ou Exa- menos isso? Exatamente. É porque é o seguinte, ó, por exemplo, se para cá vier 800 quilos e para aqui vier 200 quilos, a coluna de lá, ela precisa ser maior do que essa, né? E a gente precisa saber, ó, essa daqui vai precisar ser 4 vezes maior do que essa, tá? Então, para eu saber quantas vezes a de lá precisa ser maior do que a de cá, quanto mais resistente ela precisa ser, eu preciso saber quanto de carga vai para cada uma, entendeu? Entenderam isso aqui, né? Então, pronto. Então, esse aqui é o nosso objetivo. O nosso objetivo é saber quanto de carga vai para cada um desses lados, tá? Eu vou fazer um exemplozinho aqui com vocês, tá? Para que vocês entendam como são as contas que a gente vai utilizar. Tranquilo? Tranquilo, professor. E depois que eu fizer esse exemplo, nas outras aulas a gente continua com casos mais diferentes. Então, ó, imagine que eu tenho esse problema aqui, ó. Por que eu estou usando esse problema, né? Quanto de carga vai para os pilares A e B? Por que eu estou usando esse problema? Porque vocês já sabem qual é a resposta deles, né? Esse aqui é o pilar A, esse aqui é o pilar B. Todo mundo já sabe. E eu vou dizer que aqui tem 5 metros, né? Lá da ponta para cá. E aqui também tem 5 metros. Tranquilo? Todo mundo consegue compreender isso aqui. O que é que acontece, né? Isso daqui, só lembrando, isso aqui eu vou repetir várias vezes, é o que a gente chama de modelo estrutural. O que é que eu preciso fazer com o meu modelo estrutural? Transformar ele no diagrama de corpo livre. Tá? Como é que eu transformo ele num diagrama de corpo livre? Eu transfiro, né, eu troco os meus apoios pelas suas respectivas reações. Por quê? Porque eu só quero força ali. É só uma troca assim, né, para a gente entender. Eu troco isso aqui não é mais um apoio, isso aqui é uma força agora. Não me interessa mais isso que está apoiado ali. Me interessa saber quem é a reação A e quem é a reação B. Eu não conheço elas, né? Por que eu não conheço elas? Porque eu conheço a carga que eu estou aplicando lá na minha estrutura. Mas essas aqui são forças assim como essa. Eu conheço o peso da minha caixa d'água, por exemplo. Mas eu não sei, né, exatamente quanto é que vai para um lado e para o outro. Nesse caso eu até sei, mas são forças, né? No final das contas são tudo forças. Então, ó, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu faço o equilíbrio das forças. O que é que eu disse para vocês? Eu tenho que RA mais RB tem que ser igual a quanto? Quanto é que vocês acham que tem que ser? A soma dessa força mais essa força daqui. Qual o valor que vocês acham que ela tem que dar? 10 metros? Não. Entendi. Quando eu somo... Hã? O senhor colocou 5 metros em cada lado? Isso. Aí, se eu somar essa força aqui que está para cima, mas essa força, ela tem que dar igual a quanto? Tem que ser os 1.000 lá em cima, não? Exatamente. Ela vai ter que ser igual aos 1.000 quilogramas de força. Força. Entendeu? Então, eu já sei que elas duas somadas têm que dar 100 quilogramas de força. Só que se eu souber somente isso aqui, eu consigo descobrir quem é RA e RB? Se eu tiver somente essa informação? Não. Não. Eu preciso de outra informação. Por quê? Porque se eu disser que RA for 100 kg de força e isso aqui for 900, eu resolvo o meu problema, mas tudo bem, meu problema está resolvido aqui, mas 200 kg de força mais 800 também resolve o meu problema. E eu não posso ter, né? Ou seja, essa informação sozinha, ela não me diz nada, mas ela é de extrema importância. Então, existe 1 milhão de valores, infinitos valores aí, né? 10,1 mais
889, enfim, qualquer valor que eu somar aqui e der, isso aqui resolve, né? Então, o que é que acontece? Quando eu digo isso aqui, sabe por que existem várias soluções, né, para isso aí, várias respostas? Porque é o seguinte, isso aqui só está me dizendo que quando o somatório dessas duas forças aqui é igual a essa aqui que eu estou colocando para baixo, ela só está me dizendo que isso aqui não vai andar para cima nem para baixo. Mas eu preciso de uma condição para isso aqui não girar também, né? Eu preciso de uma condição para isso aqui não girar. E essa condição para isso aqui não girar, ela se chama no equilíbrio dos momentos, tá? Então, o que é que acontece? Eu faço algo parecido com o que eu fazia lá naquele outro problema. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que calcular agora os momentos, tá, dessas minhas forças. E para isso eu preciso escolher um ponto, né? Um ponto que eu não quero que a minha barra gire. Por exemplo, eu tenho essa viga aqui, né? Vocês querem projetar uma viga que fica girando assim? O que é que vocês acham? Fazer uma viga que fica girando, né? Lá na casa do cliente, o cliente vai chegar lá e vai dizer, ó, eu quero um projeto de uma viga. Aí você vai calcular essa viga daqui, que fica fazendo isso. Sim ou não? Sim? Sim. Você vai pegar a viga e a viga vai girar, sua viga. Não. Não. Não, né? Não. Então a gente não quer que a viga gire em relação ao ponto A. Para minha viga não girar em relação ao ponto A, o que é que eu preciso? Eu preciso que os momentos das minhas forças em relação ao ponto A sejam iguais a zero, né? Porque era aquilo que eu fazia quando eu tinha esse probleminha aqui, ó. Eu somava todos os momentos aplicados e dizia que ele seria igual a zero, porque ele não está girando em relação a esse ponto. A mesma coisa a minha viga. Eu tenho esse ponto aqui, eu não quero que ela faça isso, né? Então, o que é que eu faço? Eu calculo todos os momentos que eu tenho em relação a esse ponto A aqui, ó. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quando eu calcular, talvez fique mais claro. Mas vocês conseguiram entender? Professor, eu entendi. Agora eu queria saber assim, se tem alguma coisa a ver com a altura da vírgula. Não, por enquanto não tem não. A altura da viga, ela influencia em outra coisa, né? Veja só, a altura da viga é quando a gente... Tem uma régua aí? Uma régua? Pega aí. Vou mostrar. A altura da viga, ela influencia aqui, ó. Você tem a viga, né? Isso aqui é uma viga bem baixinha. Se você aplica uma carga nela, ela se deforma muito. Isso aqui é outra coisa, né? Se você tem uma viga alta, se você aplica uma carga nela, ela não se deforma. Mas o que a gente está falando é da viga fazer isso aqui, entendeu? A viga girar. A gente não quer que nossa viga gire. Ah, professor, e existem situações que a gente vai querer que uma viga... Existe, né? Existe situações com a viga, a gente vai movimentar ela, né? Por exemplo, isso aqui é uma grua, isso aqui é uma viga que ela gira, tá? Uma viga treliçada que ela gira. Então, por exemplo, nossos colegas de mecânica, eles estão preocupados com estruturas que giram, né? Outro exemplo, é muito simples, né? O pessoal de eletrônica, de elétrica, manutenção. Isso aqui gira, isso aqui é uma estrutura também que ela gira, né? Esse tipo de projeto aqui, ó. Esse tipo de projeto, né? Deixa eu pegar uma foto. Por que está saindo tão pequeno? Ah. Isso aqui são estruturas que giram. Estão entendendo? Ó, isso aqui gira, né? Isso aqui fica girando, né? Tal. Existem situações, ó. No caso, são de metais, né, professor? Que giram. Elas são de metais, mas, por exemplo, né?
existe um fato que ela é de metal, mas, por exemplo, ó, quando a gente está fazendo a montagem dessas vigas aqui, ó, elas também vão se movimentar, entendeu? A gente precisa girar elas para um lado, para cima, para baixo. Às vezes, quando a gente está fazendo essa montagem, essas vigas aqui, elas são de concreto. Ela também, a gente precisa estudar o movimento delas. A gente precisa saber como é que elas estão atuando lá, todas as cargas sobre ela, para poder fazer uma montagem segura, né? Ó, essas daqui, ó. Aqui a gente tem, ó, né? A montagem de uma ponte. Por exemplo, vocês saem daqui e vão trabalhar na montagem de uma ponte. Vocês precisam entender como é que essas cargas estão agindo nessas vigas aqui, para onde elas estão indo, e nesse guindaste também, porque acontece muito acidente, né? Porque o pessoal não sabe calcular, por exemplo, um momento, né? O que é um momento aqui, ó? Ó, você tem aqui o ponto que ele vai girar, tá vendo, ó? Aqui você tem o braço e a alavanca, e aqui você tem uma força, ó. Então, eu tenho isso, ó. Aqui eu seguro, aqui eu tenho uma força, ó. Essa força vai tender a girar. Então, eu preciso da resistência ali para que aquilo não gire, ou eu permita que aquele guindaste ali possa girar. Eu tenho essa viga aqui, eu vou subir com ela, né? Eu estou subindo com ela, vou girar para um lado, outro. Então, o movimento da viga ele precisa ser estudado, né? E você precisa ter essa noção da quantidade de carga que vai para um ou para outro, né? Enfim, existem várias situações de estrutura que essa daqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. São as Professor, quando... tipo catavento? Oi? São hélice, assim, tipo catavento, aquela... Exatamente, né? Isso aqui são catavento, né? O nome, né? Mas, ó, isso aqui, por exemplo, a estrutura dele é de concreto, né? Tem toda uma estrutura de concreto, a fundação é de concreto, tá entendendo? São compósitos. Então, existem várias situações de estruturas que elas vão se movimentar. Você vai fazer um edifício que tem um elevador, tá? O elevador, ele tem movimento. Você vai fazer uma indústria que tem uma máquina lá, aquela máquina vibra. Então, a sua viga, né? A sua estrutura, ela vai fazer isso aqui, né? Vai ficar fazendo isso aqui. Então, ela vai vibrar. Por mais que seja pouco, mas a estrutura, ela vai vibrar, tá? Então, o movimento das estruturas, claro, pra gente, assim, né? Agora, isso aqui não é tão importante, não. Mas, existem várias... Pode falar. Quando, por exemplo, aqui perto da casa de mãe, tem um local que ele cedeu, o menino bateu a laje e ele cedeu só um meio. Assim, não chegou a cair a estrutura de um primeiro andar, não chegou a cair, mas o meio, como está aí na caixa d'água, cedeu um pouco. Aí é algum erro, assim, porque tem as vírgulas, tem tudo, mas chegou a ceder. Sim, é um erro, tá? Isso aí com certeza é um erro. É o seguinte, gente, ó. Toda estrutura, ela tem que ser feita com um projeto. Né? Você não... Veja só, quando você faz um projeto de uma estrutura, você tem que fazer as contas para saber qual é a carga que vai para todos os cantos, como são as ligações entre aquelas cargas. Você não faz um projeto achando, né? Tipo, eu acho que isso aqui vai dar certo. Não. Você tem que ir lá para a ponta do lápis e fazer todas as contas necessárias, porque senão vai sair errado, né? E assim, o que é que a gente vê na prática? A gente vê na prática dois tipos de profissionais. Um é aquele cara que diz assim, eu fiz na minha vida todinha casas aí e elas nunca caíram. Veja, é muito fácil você fazer uma casa que ela não vai cair. Né? Por exemplo, imagina aqui o seguinte, a gente sabe aqui que vai 500 quilos para esse lado e 500 quilos para esse lado aqui, ó. Né? Se eu colocar um monte de ferro ali e elas aguentarem, por exemplo, e se eu colocar ali 5.000 quilos, ou seja, 10 vezes mais aquilo ali não aguentar, aquilo não ceder, né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou gastando muito material, né? Em relação ao que precisa.
Então, e se eu colocar pouco material, né, para aquele pilar ali, por exemplo, ele só aguentar 200 quilos, eu estou colocando menos material, então ele não vai aguentar. Então, existem dois tipos de pessoa quando você não faz um projeto. Aqui coloca pouco material, aqui coloca muito. Aqui coloca pouco material, está sendo irresponsável porque aquilo ali pode cair e matar as pessoas, né? Pode trincar, ou enfim. E aqui coloca muito material, está sendo irresponsável por quê? Porque aquilo ali, você está gastando demais, né? Engenharia, a gente trabalha com engenharia a gente trabalha com duas coisas, segurança e custo. Se você não tiver essas duas coisas otimizadas, então você não está fazendo engenharia, você está construindo como qualquer outra pessoa, né? Então não se admitem em obras, seja de qualquer porte, que você como técnico coloque mais ferro do que precisa ou menos ferro do que precisa. Se ali é para aguentar 500 quilos, você tem que colocar para aguentar 500 quilos, porque você tem que usar o seu material ao máximo. E para isso você tem que estudar, tá entendendo? Você tem que saber calcular. Então toda Oi, pode falar. Tipo, tem pessoas que compram uma caixa d'água de 1.000 litros, aí vai e coloca uma de 5.000. Com certeza a estrutura não vai resistir, não é? Porque foi feito... Olha, a gente só sabe calculando, entendeu? Só sabe calculando. Por quê? Porque é o seguinte, como é que a gente, né, faz o cálculo de uma estrutura? É mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vocês já foram lá no laboratório? Todo mundo já foi lá no laboratório? Já sei. Laboratório de quê, professor? Laboratório lá do IF, de condição. Não, professor. Não. Vocês nunca viram uma máquina parecida com essa aqui lá, não? Ó? Não. Não? Não. Ó, Não, lá no laboratório tem uma máquina parecida com essa daqui, ó. Tá vendo? O que é que você faz, tá? Você mistura cimento, areia e brita. Vocês já viram isso? Corpo de prova? Eu sim. Alguém nunca viu esses corpos de prova aqui ou todo mundo já viu? Eu nunca vi, não. Meu irmão trabalha com laboratórios, ele analisa os solos. Ah, entendi. Ó, Aí eu já... o que é que você faz? Você pega o concreto e coloca aqui, tá vendo? Todo mundo entendeu isso aqui? Aí você... Uma forminha de metal, é? Uma formazinha de metal, exatamente. Aí o que é que você faz? Você espera secar e eles ficam assim. Todo mundo tá conseguindo visualizar, entender? Sim. O que é que você faz? Você pega isso aqui e coloca nessa máquina, né? Eu vou passar uns vídeos depois para que vocês olhem, né? O que é essa máquina? Essa máquina, ela é uma máquina assim, tá vendo essa parte dela? Ela se movimenta, ela vai aplicando uma carga aqui, uma força, ó. E essa força vai aumentando. Então, isso daqui, você pega isso aqui e aplica uma força aqui embaixo, e uma força, né? E ele tá aqui, ó. Até acontecer o quê? Até acontecer isso. Entendeu? Aí você vai lá e mede essa força. Então, por exemplo, você mediu essa força e ele rompeu quando deu 20 toneladas de força. Todo mundo conseguiu entender isso? Colocou lá, tá aumentando, aí 20 toneladas de força. É uma prensa hidráulica que a gente chama. Entenderam? Sim, professor. Aí o que é que acontece? Ó? O que é que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem esse corpozinho de prova aqui, né? E que essa areazinha, tá vendo essa área daqui? Peraí, né? Essa área daqui, ó. Imagine que eu tenho aqui, ó, 10 centímetros quadrados, né? Ela aguenta, então eu tenho lá, né, no meu ensaio, 10 centímetros quadrados, aguenta 20 toneladas de força. Aí o que é que acontece? Eu vou lá para a resistência dos materiais, ó.
Eu vou lá para o que a gente está vendo aqui, né? Então, eu tenho lá, ó, por exemplo, eu tenho aqui meu edifício, né? Minha casa, né? E aqui tem um monte de viga, né? Aqui tem as fundações, tá? Aqui tem outro pilar, né? Aqui tem vários andares. Aí o que é que eu faço? Eu faço esse procedimento que a gente está fazendo para todas essas vigas e vejo qual é a carga, ó, que está vindo aqui para cada pilar. Aí digamos que eu achei que está chegando aqui 60 toneladas aqui embaixo. Todo mundo entendeu isso? Lá embaixo está chegando 60. Eu tenho um monte de viga apoiada, tem um monte de laje ali apoiada naquele pilar. Eu vou calculando todas as cargas que vão chegando nele lá embaixo. Eu achei que ele aguentou 60 toneladas de força. Entenderam? Todo Sim. mundo, né? Com coisas parecidas com o que a gente faz aqui. Professor, eu entendi. Agora, quando o estava trabalhando na firma, os meninos botavam, tipo, numas caixas repartido. Assim, tipo essas que o senhor tá mostrando, só que era terra e às vezes terra misturada com cimento. Aí eu também nunca perguntei, mas eu fiquei curiosa para entender. É, era algo assim, né? Peraí. É para fazer algo parecido, ó. E porque aqui é um ensaio de solo, né? Aí você tá vendo, ó? Ficava um negócio assim. Ó. É. É a mesma coisa, só que você vai fazer isso com solo, porque você tem que saber a resistência do solo também. Ó. E você vai fazer a mesma coisa com solo. Você vai colocar ele numa prensa lá para saber quanto é que ele aguenta de carga, entendeu? Eu vou explicar para você, ó. Aí veja só, a gente sabe que esse concreto aqui, ele aguentou 10 centímetros em 20 toneladas de força. Então, para 60 toneladas de força, quantos centímetros quadrados precisa ser? Quantas vezes aumentou a carga, né? Quantas vezes eu achei que era a carga? Aqui tem que ser 40? 30. Cadê o livro? Aqui eu multipliquei por 3, então aqui eu tenho que multiplicar por 3 também. Então, o que é que eu vou dizer lá? Eu vou dizer o seguinte, ó. O pilar que eu vou colocar, ó, imagina que isso aqui é o pilar lá de concreto, certo? Quando eu fizer essa áreazinha dele aqui, ela tem que me dar 30 centímetros quadrados. Entenderam? E eu não vou colocar nem mais nem menos. Então, isso aqui tem que ser 30 centímetros quadrados e acabou-se. Aí, digamos que eu vou lá, né, no mesmo prédio lá, e acho que aqui chegou 80 centímetros, ou 80 toneladas de força. O que é que acontece? Esse pilar aqui, né, eu volto lá para o meu problema, e esse pilar, ele vai ter que ser, se agora é 80 toneladas de força, né, eu estou com outro pilar agora, 80 toneladas de força, ele vai precisar ser quantas vezes? Ó, 4 vezes mais, então vai precisar ser 40 centímetros quadrados. Então, esse pilar aqui agora, né, o outro pilar lá, ele precisa ser 40 centímetros quadrados. Isso para esse tipo de concreto, ó, o tamanho desse pilar, vocês estão entendendo, né? Isso aqui é o tamanho do pilar, ó, esse tamanho aqui. Precisa ser 80 centímetros quadrados, ou 40 centímetros quadrados. Então, o que é que acontece? Se você mudar o concreto, muda os tamanhos. Né? Se você botar mais água no concreto, o concreto fica menos resistente e muda os tamanhos. Então, ou seja, tudo precisa ser calculado. Né? Aí, se aqui dá 30 centímetros quadrados, aí o cara chega e coloca um pilar desse tamanho. Está jogando dinheiro fora. Isso não é o que a gente faz. Aí, se o cara pega e coloca o pilar bem pequenininho, falta segurança. A gente tem que estudar exatamente para saber fazer o que a gente chama de otimização. Aí, no caso, tem que ser a metade, como tem aí 80, aí bota de 40. É porque assim, se eu testei o pilar e para 10 centímetros deu 20 toneladas de força, entendeu? Para 30 centímetros vai dar 60 toneladas de força. Isso aqui é a regra de 3, ó. A gente faz meio pelos externos. É uma proporção. É assim, ó. Se eu pegar um corpozinho de prova desse, né? Entendeu? Ó, vê. Eu peguei um desse.
Opa. Aqui ele tem 10 centímetros. Ele aguenta quantas toneladas? 20, né? Entendeu isso aqui? A área dele aqui, ó, é 10 centímetros. A áreazinha dele é 20. Se eu quiser colocar agora... Se eu quiser colocar 60 toneladas... Esse daqui vai aguentar? Não. Não. Quantos desses eu vou precisar ter para aguentar 60? No caso, seria mais 2, que aí formaria 30. Mais 2. Só que o que acontece? Eu não vou botar 3 pilares, um do lado do outro, né? Eu pego essa áreazinha aqui, ó, e faço um só maior com a área correspondente, entendeu? Eu faço um só com a soma dessa, com essa, entendeu? Eu faço um grande, que equivale a 3 vezes esse aqui. Aí eu coloco ele aqui, ó, para pegar esses 60 toneladas, entendeu? Uhum. Você sabe a página que eu te mostrei, não foi? Sim. Essa? Seria isso. Aí o que é que acontece, ó? A mesma coisa eu preciso saber para o solo, né? Porque essa carga aqui ela vai para o solo lá embaixo. Eu vim para minha sapata e da minha sapata ela vai para o solo lá embaixo. Você acha que, por exemplo, ó, não existe. A pessoa manda, qual é o tamanho da sapata, professor? Não existe. Isso é uma pergunta que não existe. Você tem que calcular. Ó, imagine aqui que isso aqui, tá? É uma areia ou uma argila mais matéria orgânica. Isso aqui é um solo argiloso, né? Um barro argiloso, mais matéria orgânica. Tipo é porque aqui não tem mangue, mas é tipo uma areia, aquelas areias que, né? Preta, aquelas areias preta aqui, né? E aqui, né? Aí embaixo desse pilar, eu tenho aquelas areias pretas. Massapê, né? Pronto, massapê, que serve para plantar cana, essas coisas. E aqui embaixo eu tenho rocha, né? Uma rocha. Tem uma rocha ali, né? Aí, por exemplo, o tamanho das minhas fundações, tá? Sapato, eu acho que todo mundo já sabe o que é. Você acha que esse tamanho aqui vai ser igual a esse? O que é que vocês acham? Tá chegando a mesma carga aqui. Vocês acham que esse tamanho deve ser igual? Um deve ser maior, outro deve ser menor? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, gente? Igual, professor. Você acha que, por exemplo, se eu estiver apoiando a carga sobre a casa, né? Sobre a rocha, ou se eu estiver apoiando sobre um barro, a base dela tem que ser do mesmo tamanho? Pode ser do mesmo tamanho? Não. Não. Qual é que vai ter que ser maior e qual vai ter que ser menor? A do barro tem que ser menor. Você acha que tem que ser assim, né? Por exemplo, aqui tem que ser menor, não é isso? Isso. E essa aqui maior? Isso. Por que você acha isso aqui? Porque a rocha não é mais forte, Então, aí suporta o peso. mas o peso que está chegando aqui é o mesmo. Aqui está chegando 20 toneladas, e aqui está chegando 20 toneladas. Entendeu? É o mesmo peso que está chegando no pilar. A gente só está projetando lá embaixo agora. Você acha que essa aqui precisa ser menor e essa aqui maior? Eu acho que sim. Não. Por quê? Essa daqui precisa ser bem maior do que essa. Por A quê? do barro? Por quê? A gente tem 20 toneladas de força chegando aqui. Essas 20 toneladas, ela vai ser distribuída aqui, ó, numa área bem maior. Ó,
Você está entendendo? Essa rocha, a gente não precisa de uma área tão grande. A gente pode pegar as 20 toneladas de força e aplicar sobre ali mesmo, né? Tá entendendo? Essas 20 toneladas de força, ó, ela vai ser espalhada numa área maior. Por quê? Porque ali é menos resistente. Agora, se eu tenho um lugar mais resistente, o que é que acontece? Eu vou lá e posso concentrar minha carga nessa rocha daqui. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Pronto. Né? Eu achei que se essa do barro fosse o peso grande, que nem tá aí, achei que, tipo, desmanchava o barro. Ó, veja só, eu vou dar um exemplo para você, né? Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma parede, né? Uma parede. Se eu pegar, né? Isso aqui, né? Eu pego um pedaço, uma barra de aço aqui, né? Bem grande assim, e pego um martelo e bato na minha parede, né? Vai acontecer alguma coisa com minha parede desse tamanho aqui, ó, um martelo aqui. Vai acontecer? Vai quebrar, professor, a parede. Uma barra de aço desse tamanho aqui, você acha que com a força do martelo consegue? Vai depender da força que vai para a parede. Uma força normal com o martelo. Eu tô com uma barra de aço desse tamanho aqui, assim, ó. E eu vou lá na parede. Vocês acham que vai... Vai quebrar mesmo. Você acha que quebra? Quebra um pouquinho da parede, não toda. E se eu pegar um prego bem fininho aqui, um pregozinho bem fininho e colocar um martelo assim e bater, o que é que acontece? Quem é que vai entrar? Esse prego ou isso? O de cima. Você acha que o de cima entra? Por quê, você acha? Desculpa, professor, que parede é mesmo? Essa daí é parede normal, de tijolo normal? Pode ser uma parede normal. Você acha que a ponta do prego tem que ser mais fina ou mais grossa para ele entrar com mais facilidade? Mais fina. Mais fina. Por quê? Para entrar mais fácil na parede. Porque quanto mais fina, mais você está concentrando aquela batida ali, aquela força em uma áreazinha menor. Entendeu? Se você pegar um prego muito grosso, né, se você pegar, por exemplo, né, por exemplo, isso aqui, eu vou pegar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu coloco na parede e bato. Isso aqui vai fazer alguma coisa? Não. Agora, essa pontinha aqui, imagine que isso aqui fosse de aço, né? Essa pontinha aqui, tá vendo essa pontinha? Tô. Se ela fosse do mesmo material disso aqui, bem resistente, se eu pegar essa pontinha, colocar na parede e bater, ela vai entrar? Entra. Entra. Por quê? Se a força é a mesma. Porque esse tamanho aqui é diferente, entendeu? Então, ou seja, quanto mais eu aumento o tamanho com a mesma força, quanto mais eu diminuo o tamanho, mais pressão eu estou fazendo aqui. Ó, se eu pegar isso aqui, né? Se eu pegar uma sapata grande, colocar aqui na minha mão e empurrar ela, eu vou sentir alguma coisa? Vou sentir dor, alguma coisa? Se eu estou empurrando isso aqui? Não. Não. Agora, se minha sapata é menor e eu coloco aqui, ó, eu aguento colocar força e empurrar? Não. Então, se isso aqui for menos resistente, é melhor colocar isso, que vai distribuir mais, ou isso aqui, que vai concentrar mais? O primeiro ou o segundo? Segundo. Esse aqui? Sim. Se eu colocar isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai furar. Isso aqui vai furar. Eu quero que minha sapata fure, isso aqui vai embora? Não, então é o primeiro. Então é o primeiro, entendeu? Eu quero que ela fique... Licença. Oi, pode me falar. Tem parede que a pessoa coloca o prego pode ser fino, pode ser mais grosso um pouquinho, não entra de jeito nenhum, entorta o prego, mas não vai. Aí você tem que aumentar a força e a resistência, né, do prego. Não, é porque é tipo parede, eu não sei dizer que parede é essa. É uma parede forte, parece que o cimento é forte. Se o cimento for forte, é difícil mesmo. Mas se você pegar um aço mais forte, ele entra, entendeu? Um aço mais forte, mais fino, né? E colocar mais força. Então, veja só, aqui a gente tem que saber qual é a resistência do solo para a gente distribuir a carga mais ou menos. Se eu tenho a mesma carga, né, o que interessa aqui é o tamanho. Aqui eu sinto pouca coisa, porque a carga está bem distribuída, está grande aqui, ó, né? Aqui eu sinto, né?
Então, aqui, ó, minha mão não aguenta. Eu teria que colocar um material mais resistente para aguentar. Entendeu? Bom, gente, como a gente se prolongou nesse assunto, já está na hora da gente encerrar. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Na próxima aula, a gente continua nosso problema, tá? Alguém tem dúvida aí? Ó. Mim tá ok. Então, Tranquilo. Professor, depois colocar o Tranquilo. por favor. Oi? Depois você colocar a aula gravada, por favor. Coloco, tá? Então, gente, boa noite para vocês. Bom final de semana. Aproveitem Boa noite. e estudem, tá? Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, professor. Obrigado pela atenção. Nada.